bem-vindos ao Na Letra da Lei com Gisele Almada, o podcast que traduz o direito para a vida das pessoas de forma clara e objetiva. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente atual e que afeta praticamente todos nós: a herança digital. Por ser um assunto que envolve muitos pontos, nós vamos dividir em duas partes. Você já parou para pensar o que acontece com as suas fotos armazenadas na nuvem, nas suas redes sociais, nas suas contas de e-mail, seus arquivos digitais, suas criptomoedas ou até mesmo nos seus canais monetizados na internet depois da sua morte? Quem pode acessar essas informações? Elas fazem parte da herança? Os herdeiros têm direito a tudo? Essas e outras questões serão respondidas no episódio de hoje. Então fique conosco, porque o assunto é muito importante e ainda gera muitas dúvidas jurídicas. O que é a herança digital? Para começarmos, precisamos entender o conceito. A chamada herança digital é o conjunto de bens, de direitos, informações e conteúdos armazenados em meios digitais, deixados por uma pessoa após a sua morte. Estamos falando de perfis em redes sociais, fotografias e vídeos armazenados em nuvens, e-mails, arquivos digitais, blogs, sites, canais do YouTube e contas monetizadas em plataformas digitais, criptomoedas, livros digitais, jogos eletrônicos, contas em aplicativos. Em outras palavras, tudo aquilo que existe no ambiente virtual e possui valor econômico ou afetivo, pode integrar o patrimônio digital de uma pessoa. A sociedade passou a viver uma realidade em que grande parte da vida está armazenada de forma online. Por isso, o direito precisou começar a discutir o destino desses bens após a morte. E como a legislação brasileira trata da herança digital? Atualmente, o Brasil ainda não possui uma lei específica e completa regulando a herança digital. Assim, a doutrina e a jurisprudência são obrigadas a dialogar com princípios constitucionais como inviolabilidade da intimidade, do sigilo das comunicações, no artigo 5º, inciso 10 e 12 da Constituição Federal, e com normas civis sobre sucessão. Por isso, utilizam-se normas já existentes, como a Constituição Federal, o Código Civil, Lei Geral de Proteção de Dados, a conhecida LGPD, Marco Civil da Internet, princípios da sucessão hereditária, bens digitais com valor econômico. Quando esse bem digital ele possui esse valor financeiro, a tendência é que ele integre sim a herança. Por exemplo, criptomoedas, contas no YouTube monetizadas, sites rentáveis, blogs com publicidade, carteiras digitais, direitos autorais de obras digitais. Imagine um influenciador digital que recebe renda mensal por meio de seu canal. Esse canal ele pode gerar lucro mesmo após a sua morte. Nesse caso, há forte argumento para que os herdeiros tenham direito à exploração econômica deste conteúdo. Da mesma forma, ocorre com os e-books, com os cursos online, com obras intelectuais, aplicativos desenvolvidos pelo falecido. Tudo isso pode representar patrimônio transmissível. E as redes sociais? Aqui começam as maiores discussões. O que acontece com o Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn após o falecimento? Existem 3 possibilidades normalmente adotadas pelas plataformas: a exclusão da conta, a conta é removida definitivamente, a transformação em memorial, então a página permanece ativa como homenagem, e
A administração por pessoa indicada. Algumas plataformas permitem que o usuário escolha previamente alguém para administrar determinadas funções. Grande problema surge quando familiares desejam acessar mensagens privadas e conteúdos protegidos. Nesse ponto ocorre um conflito entre o direito à herança, direito à privacidade, sigilo das comunicações e proteção da personalidade do falecido. Os herdeiros, então, vão poder ou não ler essas mensagens privadas? Esta realmente é uma das questões mais delicadas. Em regra, a privacidade continua sendo protegida, mesmo após a morte. Mensagens particulares podem conter segredos pessoais, informações de terceiros, dados sensíveis, correspondências privadas e, por isso, muitos tribunais entendem que os herdeiros não possuem acesso automático às medidas privadas. O simples fato de ser herdeiro não autoriza a invasão irrestrita da intimidade do falecido. Cada caso deve ser analisado individualmente. Será que casos reais já chegaram à justiça? Diversos processos já foram julgados no Brasil e no exterior. E em muitos deles, pais buscaram acesso às contas de filhos falecidos para recuperar fotos e lembranças. Mas em outros casos, familiares pretendiam acessar conversas privadas. E aí, as decisões judiciais variam porque ainda não existe uma legislação específica consolidada. Os tribunais, eles costumam ponderar o interesse dos familiares, a proteção da memória do falecido, o direito à privacidade, condições de uso da plataforma. E essa falta de uniformidade demonstra a necessidade de regulamentação mais clara. Outro tema relevante envolve as criptomoedas. Imagina uma pessoa que possua Bitcoin ou outros ativos digitais. Se ninguém souber a senha da carteira digital, o patrimônio pode se tornar inacessível. Em muitos casos, milhões de reais ficam perdidos para sempre. Por isso, especialistas recomendam a organização patrimonial prévia, o registro seguro das chaves de acesso, o planejamento sucessório. Sem essas informações, os herdeiros podem não conseguir acessar esses ativos. E será que existe um testamento digital? É possível? Sim, uma solução cada vez mais recomendada é o chamado testamento digital. Trata-se de um documento em que a pessoa manifesta sua vontade sobre os seus bens digitais. Inclusive, pode nomear um inventariante. Nele pode constar orientações como quem vai administrar essas redes sociais, quais contas devem ser excluídas, quais arquivos devem ser preservados, destinação de criptomoedas, senhas armazenadas em cofres digitais seguros, o destino de fotografias e documentos eletrônicos. Este planejamento reduz conflitos familiares e facilita a execução da vontade do falecido. Quais os cuidados que todos devem adotar? Independentemente da idade, algumas medidas são importantes. Organizar documentos digitais, manter registro atualizado dos seus ativos digitais, utilizar gerenciadores de senhas, ferramentas seguras que podem facilitar então esta sucessão. Defina contatos de confiança. Algumas plataformas permitem essas configurações, fazer um planejamento sucessório, especialmente para as pessoas que possuem patrimônio digital relevante. Elaborar testamento, quando necessário, com orientação jurídica adequada. Aliás, sempre. Respondendo uma pergunta de um ouvinte, que foi: minhas fotos armazenadas na nuvem fazem parte da herança, Gisele? A minha resposta é a seguinte, querido: depende. Se o objetivo for preservar lembranças familiares,
normalmente há maior possibilidade de acesso pelos familiares. Entretanto, quando houver conteúdo íntimo ou protegido por regras de privacidade, a situação poderá exigir uma análise judicial. Cada caso deve ser avaliado considerando os direitos dos herdeiros e a proteção da personalidade do falecido. A herança digital é um dos grandes desafios do direito contemporâneo. Vivemos cada vez mais conectados e deixamos rastros digitais que possuem valor econômico, afetivo e até histórico. Embora a legislação brasileira ainda esteja em construção sobre o tema, o planejamento sucessório digital já é uma necessidade real. Organizar seus ativos digitais hoje pode evitar conflitos familiares amanhã. Chegamos ao final de mais um episódio do Na Letra da Lei com Gisele Almada. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com amigos, familiares e colegas. Siga o podcast para acompanhar os próximos episódios, nos quais continuaremos traduzindo o direito para a vida real. Eu sou Gisele de Mello Almada, advogada e professora, e foi um prazer estar com vocês em mais um episódio. Até o próximo.